Bom, pois bem, saudações pessoal. Então, nesse vídeo aqui, vou tratar do seguinte. Lá na página 53 do livro Descomplicando, um novo olhar sobre a matemática elementar, de Ana Cristina Munareto. Acho que não tem edição, acho que essa aqui é a primeira edição. Enfim, deixa eu dar uma olhada aqui só. A página é 53. Não, não tem. É 2018 só o ano. Certo? Então tá aqui. Tá aqui, certo? Tem lá o algoritmo. Eu vou nos facilitar a vida na compreensão desse algoritmo aqui, né? Que assim tem que fazer umas jogadinhas ali e tal, né? Ficar refletindo. É bom assim também quando a gente, né? Quando tem alguém que explica as coisas pra gente. É mais fácil, né? Que às vezes também, bom, muitas situações podem ocorrer, né? Mas às vezes a pessoa fica ali, né? Nossa, mas não tô entendendo e tal e tal. É só um cliquezinho ali para todo desenrolar daí, né? Toda a compreensão acontecer. E daí eu vou mostrar isso aqui que me ajudou a compreender, né? Que eu compreendo agora, né? Enfim, ali, ó. Tá escrito assim, ó. Se A, página 53. A, vou trocar de caneta que esse aqui rabisca muito o papel. A, B, Q, R pertencem aos inteiros. B é diferente de zero, tá? B é diferente de zero. E A é igual a B vezes Q mais R. Com R sendo maior que zero, maior ou igual a zero, e menor que o módulo de B. Então, o MDC, máximo denominador comum, de A e B, é igual ao máximo denominador comum de B e R. Certo? Está escrito aqui, matematicamente, né? Ó, A, B, Q e R são números que pertencem ao conjunto dos números inteiros. Pertencem aos inteiros. B é diferente de zero, certo? A, o número A, representado pela letra A, é igual a B vezes Q mais R. O resto é maior que zero e menor que o módulo de B. Porque, veja bem, na página ali ela traz a definição da divisão euclidiana, na página 51, que tá o seguinte. Diz ali, tem a história ali, né? Que é no livro 7º da obra Os Elementos de Euclides, em volta de 300 a.C. Quem diz isso é Carvalho e Jimenez, em 2009, na publicação do livro deles. A operação que fizemos significa, tá? Assim, aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. A divididos por B é igual a B vezes Q mais R. Certo? Isso aqui vem
vem a ser isso aqui assim, ó. Deixa eu arrumar mais pra cá, aqui, ó. Aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. O mesmo exemplo, acho que não, aqui, ó. 16 divididos por 3. Certo? 3 não divide 16, certo? Porque 3 vezes 5 é 15 e 3 vezes 6 é 18. Certo? Mas o que acontece aqui, ó? O que acontece é que eu posso escrever 16. Não é que vai escrevendo tudo uma coisa com a outra, entendeu? Essa aqui é a definição, ó. A dividido por B é igual a B vezes Q mais R. Certo? Ó, 16 divididos por 3 aqui, ó. Eu coloco 16, né? É igual a 3, que é o aqui, ó, B que tá aqui embaixo, né? Vezes o Q, que é um valor, mais um resto. O resto é 1. O que tá escrito aqui, ó? O resto precisa ser maior ou igual a 0 e menor do que B, certo? Porque se for maior, daí não faz sentido, né? Por exemplo, ali, ó, 16 não faz sentido para o que eu tô falando aqui e tal, né? Sempre faz um sentido, mas aqui, ó, igual a 3 vezes 4, né? Mais 4. 3 vezes 4 é 12, mais 4. Só que 4 o que que é? Então eu posso reescrever isso aqui assim, ó. Por isso que não faz sentido, ó. Mas faz sentido. Matematicamente aqui tá... Matematicamente. Como diz, aritmeticamente, né? É pelas operações aqui faz sentido ainda. Mas não é esse resultado que eu quero. Eu quero essa fórmula aqui, ó. B multiplicado por um número mais um resto, onde o resto é maior ou igual a 0 e menor que o módulo de B. 4 é maior que o módulo de B. Então, se ele é maior, eu posso reescrever isso aqui sendo assim, ó. 3 vezes 4 mais 3 mais 1. Eu coloquei separado aqui porque eu posso escrever isso aqui, ó. 3 vezes 1 e não altera em nada, né? O resultado não altera em nada. Aí, o que eu faço aqui, ó? Eu pego e aplico a distributiva aqui, ó. Em 3 e 4 e 3 mais 1. Eu repito o fator comum, né? Que no caso é 3, que é o fator comum. Repito aqui 3. Abro parênteses. Quem está multiplicando 3 no primeiro aqui, ó, é o 4. Coloco 4. Repito o sinal aqui. Mais. Quem está multiplicando 3 aqui é o 1. 1. Fecho parênteses. Repito o resto aqui, mais 1. Isso aqui vem a ser 3 vezes 5 mais 1. Que é a mesma coisa aqui, ó. Daí eu tenho, ó, o resto aqui, né? Que esse aqui é meu R, ó. Ele é maior ou igual a 0. Maior ou igual a 0. 1 é maior que 0. E é menor do que B. Menor do que B. Porque, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho 18 divididos por 3. Ó, 18. Aqui, ó, 18 é igual a... Vou escrever 3 vezes 5 aqui, ó. Sabemos que 3 vezes 5 é 15. Aí o resto vai ser o quê? O resto vai ser, isso aqui vai ser 3, ó. Né? 3 vezes 5 dá 15, então o resto é 3. Só que 3 é igual ao módulo de B aqui, ó. Que eu tô levando em questão aqui, né? Ó. Por que que ele precisa ser menor? Certo? Ó. 3 vezes 5 mais 3. Lembrando-se que eu posso escrever isso aqui como 3 vezes 1. Então, repete-se o fator comum. 3, abre parênteses. Aqui, primeiramente, tem o 5. Sinal de mais. Aqui tem o 1. 3 vezes 6.
certo? Que é uma 18 é 3 divide 18 no caso, né? Ou 18 é divisível por 3. Agora se fosse 17 ali, ó. Se fosse 17. Daí 17 sim, 17 é igual a 3 vezes 5. 17 divididos por 3, né? Ó, 17 divididos por 3. É igual a 3 vezes 5 mais 2. Como o resto aqui é menor, é menor que o B, o módulo de B no caso, né? Essa aqui é a conta, chamada divisão com o resto, certo? Ó, 3 mais 5, que dá 15, mais 2. O resto é menor do que 3, eu não consigo dividir. Eu consigo dividir, tá certo? Na verdade, né, é uma interpretação. Eu considero assim, né, que o número racional é uma interpretação, né? Não é que você consegue dividir, na verdade você muda a notação dele, né? Você coloca uma vírgula ali, escreve uma dízima periódica, ou, né, por exemplo, ali você tem 15 divididos por 10. Você não consegue dividir, né? Mas assim, você escreve 1,5. Aí 15 divididos por 10 é 1,5. Não necessariamente, né? É, 15 divididos por 10, na verdade, é 1,5, né? É 1 inteiro mais metade, mais uma razão entre. Mais uma razão, né? Mais 1 sobre 2, no caso. Isso que é 15 sobre 10. Né? Mas não que ocorreu uma divisão nesse sentido aqui, ó. De A divididos por B, B vezes Q mais R. Então, certo? O que se diz aqui, ó? O que diz aqui é que vai se. O que eu quero provar, ó, através demonstrando no livro, né? Eu não vou provar, na verdade, a prova está no livro, né? Mas eu vou explicar, né? Elucidar essa questão. É que o MDC, o máximo denominador comum entre A e B, é igual ao denominador comum de B e o resto de A e B, certo? Partindo desse pressuposto aqui, ó, que A é igual a B vezes Q mais R, certo? Então, sem mais delongas, eu vou abrir aqui a página no livro, né, que eu não tenho essa coisa decorada na cabeça, assim, né? Aqui, ó. Vamos supor que A é igual a B vezes Q mais R. Tá, isso aqui já tô supondo, né? E aí o resto é maior ou igual a zero e menor que o módulo de B, certo? Para ser uma divisão. Bom, o que se quer chegar, o que se quer demonstrar é que D, né? T, que é o MDC, máximo denominador comum de A e B, é igual ao MDC, escrevendo outra linha aqui, ó, MDC de B e o resto, certo? Para isso, do que vão me valer primeiro? Primeiro, ó, primeiro eu vou começar provando isso aqui, né? Provando não, né? Vou explicando, né? Ó, D divide B e D divide R, certo? Para ser o MDC, né? Para ser o máximo denominador comum desses dois ali, que eu estou dizendo que D é igual, que D é o máximo denominador comum de A e B. Então, eu estou dizendo que é igual, que esses máximos denominadores comuns aqui são iguais. Então, eu vou dizer que D divide também B e divide R. B eu já sei que ele divide aqui de A, né? Já estou supondo que ele divide de A. Então, tem que provar que ele divide R também no caso, né? Então, vou colocar aqui, ó. D divide B e D divide R. Certo? Bom, já se tem por pressuposto ali, ó, que D divide A e B, né? Então, vou escrever aqui embaixo, aqui, vou mudar a cor da caneta aqui. D divide A e D divide B. Pois, né? Pois o MDC de A e B. Certo?
D divide A e D divide B. Veja bem, essa questão aqui, ó. Eu tenho A, vou escrever com outra cor aqui, ó. A é igual a B vezes Q mais R. O que eu faço aqui, ó, é somar ou subtrair, né, B vezes Q dos dois lados ali, ó. Mais, menos B vezes Q. Aí o que que eu tenho ali, ó? Não vou mexer em nada, só rabiscar alguns termos aqui, ó. B vezes Q menos B vezes Q, não sobra nada. Então, esse aqui sobra R. Sobra R, certo? E eu coloco o sinal de igual ali, ó. Não alterei nada, ó. Eu coloco A. Eu coloco A menos B vezes Q, certo? Só que menos B vezes Q, eu posso escrever assim, ó. R é igual a A mais menos B vezes Q, certo? Então, está certo. Ó. E C? Nos vídeos anteriores lá, o que é que foi provado? Foi provado que se A divide B e A divide C, então A divide B mais C, certo? E se A divide J, então A também divide um múltiplo de J, certo? Q, digamos, vezes J, certo? Então o que se tem aqui é que, eu vou fechar o livro um pouquinho ali. Então tá, né, ali ó, A divide J, então A divide o múltiplo de J. Mas eu vou fazer o seguinte aqui, ó, para essa demonstração em questão aqui, vou dizer que A divide B e A divide C, A divide B mais C, e A também divide um múltiplo de B qualquer, né, B vezes Q, e A também divide um simétrico de B, certo? Então tá. Primeiro aqui, o que que se prova? O que que eu, na verdade, cheguei na resolução? Vou pegar um outro papel aqui, dobrar enquanto eu vou falando. Aqui, o que que eu cheguei primeiro aqui na resolução, né? Pra mim faz todo sentido o seguinte ali, ó. Primeiro eu provo o múltiplo, certo? Estamos lá aqui, ó. A divide B. A divide B. Então, existe... Isso aqui vai dizer que B é igual a vezes K1. K1 pertence ao conjunto dos números inteiros, certo? Então, se eu pego aqui, ó. B vezes Q é igual a vezes K1, que é da fórmula de cima, né? Vezes Q. E B vezes Q é igual a vezes K1 vezes Q. O que eu fiz foi arbitrariamente multiplicar Q, que não tinha, nas duas equações aqui, ó. Colocar o parênteses aqui onde, né? Onde não é usando a propriedade associativa da multiplicação, certo? Então tá, né? Eu tenho aqui lá A divide B. Então A divide B vezes Q, um múltiplo de B, certo? Eu tenho aqui se A divide B. A divide B, certo? Então, existe um número K qualquer. Não é o mesmo K do exemplo anterior, né? Isso aqui é outra coisa. Qualquer que é, né? Que é igual a B. Então, o simétrico de B tem que ser obtido
pelo simétrico dessa multiplicação A vezes K. Mas veja bem aqui, ó. Eu tenho que A vezes B mais menos B, né? B mais menos B. Isso aqui é igual a zero, porque eu tenho A. E B mais menos B é zero. E A vezes zero é zero, certo? Aplicando a propriedade distributiva aqui, ó. A vezes B mais A vezes menos B é igual a zero. Ora, quando eu tenho uma soma de A vezes B com outro número qualquer, quando eu tenho uma soma com um número e outro número, e o resultado dessa soma é zero, equivale a dizer que é um número assimétrico do outro. Ou seja, pegando aqui AB, o simétrico de AB, né? Que isso aqui A multiplicado por B resulta em um único número, né? O simétrico dele, S de simétrico, seria menos, né? A vezes B. E ora, se eu tenho uma soma aqui, ó, esse aqui também vem a ser o simétrico de AB, uma outra notação. Então, vem a ser A vezes menos B, certo? Então, trazendo isso aqui para cá, se eu tenho menos A vezes K, equivale a dizer que o simétrico de B é igual a A vezes menos K. Ou seja, A também divide o simétrico de B. Então, vamos anotar ali, ó. A divide B, A divide um múltiplo de B, certo? E o A também divide menos B. A divide menos B. Menos B é entendido como simétrico, né? De B. E a última parte, né? A divide B e A divide C. Então, A divide B mais C. Vamos lá. Aqui. Então, B é igual a A vezes K1. C é igual a A vezes K2. B mais C é igual a A vezes K1 mais A vezes K2. Eu só substituir aqui, ó, B, A vezes K1 mais A vezes K2. Aplicando a distributiva, A multiplica K1 mais K2, certo? Então, ou seja, que a B mais C pode ser escrito por um fator de A, certo? B mais C é um múltiplo de A, desde que A divide B e A divide C. Então, se A divide B e A divide C, então A divide B mais C, certo? Essas aqui são as provas necessárias para dar continuidade ali na prova, né? Eu tenho ali que R é igual a mais menos B vezes Q, certo? Bom, eu já tenho né, partindo do pressuposto que o D divide A e divide B. Então, eu posso escrever que o D divide A com a soma, né? Divide A com B, certo? Sim, D divide A com B. Mas D também divide, né? Que é o múltiplo lá. D divide A mais digamos ali, ó, o simétrico, né?
de B. Digamos não, o simétrico, né? Porque, né? Se D divide B, D também divide seu simétrico, certo? E eu posso somar aqui o simétrico, né? Porque já que divide, então já foi provado ali que também eu posso somar aqui o simétrico, né? Que D ainda vai continuar dividindo isso. E além disso, eu posso somar ainda, ó, D também vai dividir o A, né? Que divide desde o pressuposto do começo, mais um múltiplo do simétrico aqui, ó, B vezes Q. Essa expressão aqui eu posso escrever de uma maneira um pouquinho diferente. D divide A mais menos B vezes Q. Aqui está. E justamente A mais menos B vezes Q é igual a R, ó. R é igual a isso aqui. Então, tenho aqui que o D também vai dividir o R, certo? Ora, então eu sei que eu cheguei aqui à conclusão, né, pela prova da matemática, que o meu D, ele vai dividir A, o D também divide B, e o D também divide R. O D lá, que é o MDC de AB, divide essas três coisas aqui. Esses três números. Três coisas, né? Como é que eu tô tratando os negócios? Deus o livre. Mas enfim, aqui, ó. O D divide A, divide B e divide C. E divide R. Então, para ver o MDC, ou o máximo denominador comum, vou pegar um papel novo ali. Ou não, eu acho que esse aqui tá. Aqui, ó. O MDC, né? Ó. O MDC de A e B, que é igual a D, né? O que precisa acontecer aqui, ó? Precisa acontecer de K dividir A e K dividir B. E que K divida D. E por sua vez D divide A e D divide B. Ou seja, para ser o máximo denominador comum, o número D precisa dividir A e B simultaneamente, né? Divide A e divide B. Mas veja bem que para o número ter divisores em comum, esse K aqui não pode ser 1, certo? Ele precisa ser maior do que 1. Isso eu já discuti já no vídeo anterior, ou foi nesse vídeo. Eu não lembro mais, estou gravando tudo em sequência, e daí eu não lembro mais, né? Mas aqui, o K não pode ser 1. Porque se K for 1, o único divisor de 1 é ele próprio. Então isso implica dizer que o K e o D são iguais. Porque a única maneira de escrever o D sendo 1 é quando o K é igual a 1, certo? Agora se o K é diferente de 1, aí não, né? Daí o D pode ser 2, ou pode ser 4, pode ser 8, né? Mas daí sim, né? Daí, e se for 1 também aqui, não tem sentido, né? 1 divide A e 1 divide B, significa que A e B são primos entre si, certo? E não tem um máximo denominador comum. Na verdade tem, que é o 1. Eles são primos entre si, certo? Então tá, feito esse adendo aqui que o K precisa ser diferente de 1, né? Eu vou pegar o livro de volta para pegar o livro e o papel. Aqui, um papelzinho. Aqui, pronto, achei. Deixa eu dobrar o papel. Aqui. Daí, o que eu vou precisar? Eu vou precisar abrir a página do livro. Que é uma, né, demonstração tanto quanto longa.
Bom, então tá, né? Que é onde é que eu parei lá, né? Eu parei que o D divide A, né? Desde o começo da prova lá, o D divide A, o D divide B e o D divide R. As três coisas, né? Isso aqui já foi provado já, né? O que o D divide o A e o B, isso aqui é de praxe, né? Que já é o parte do pressuposto, né? E agora eu quero provar que ele divide R, no caso, né? Vamos ver. Na verdade, eu quero fazer o MDC só de B e R, né? Eu vou escrever aqui assim, ó. MDC de B e R. Precisa existir que D divida B, D divida R, existir um K que divide B, um K que divide R e K dividir D. Aqui. Tirar o zoom um pouquinho. Opa, desculpe. Aqui, ó. O máximo denominador comum tem que dividir B, tem que dividir R, o D, e o número K tem que dividir B, e o número K tem que dividir R, e esse número K ainda precisa dividir D. Ok, vamos lá. Na verdade eu vou lá, né? Terminar aqui a prova, tá quase acabando. Bom, olha, se eu parto do pressuposto que K, né, existe o número K que divide B e tem o número que divide R. Logo, esse K também vai dividir um múltiplo aqui, ó. Eu estou partindo do pressuposto que ele divide B e que ele divide R. Ele vai dividir um múltiplo, então, de B, somado com um múltiplo de R. Aliás, somado com R, né? Ou seja, é... Então, isso significa dizer que o K, ele vai dividir A, porque lá do começo, lá, ó, o que eu falei lá desde o começo lá, tá aqui, ó, que o A é igual a B vezes Q mais R, certo? Então tá aqui, ó, K divide B vezes Q mais R. Então, o K divide A. Bom, pois bem, então eu estou dizendo aqui que o K divide A, né? Ali já fiz ali, né? B vezes Q mais R é A. Como o K divide A e o K divide B, então o K divide D, porque D divide A e D divide B, certo? Essa aqui é a própria definição de MDC. MDC entre A e B. Ó, tirar o zoom um pouquinho ali. Opa, muito zoom, menos, um pouco menos. Aham, aqui, ó. Ó, o máximo denominador comum entre A e B. Para existir o máximo denominador comum entre A e B, o que é que se precisa? Precisa que o número D, geralmente conhecido como número D, né? Aqui, ó, desse MDC aqui, ele faça o seguinte aqui, ó. Ele divida A e ele divida B. Sim, ele divide os dois. E tem de existir um número que divide A, divide B e divide D, certo? Aqui, ó, aqui eu provei que o MDC de
B e R, né? Então, o MDC, que é o D, no mesmo caso, é o mesmo número, né? É o D. Ele divide B e divide R. Então, tem que existir um número que divide B, que divide R e também divide D, certo? E aqui, ó, e esse K também, ó, o K divide A, certo? Então, se o K divide A e o K divide B, então ele automaticamente divide D. Eu digo assim automaticamente, mas é que na verdade ele implica, né? Isso implica que ele divide, que um número vai dividindo o outro, devido às inferências lógicas que foram feitas, né? As provas e tal, seguindo tudo o regulamento. É claro, assim, que né, não é demonstrado, eu não demonstrei todo o regulamento, tintim por tintim, né? Porque daí Deus livre, né? Acho que, bom, muito difícil encontrar alguém que faça isso. Tintim por tintim, assim, que isso, tá? Geralmente isso aí se encontra na publicação de um livro, né? E daí tem o passo a passo, explicando da onde, por quê e tal. Mas assim, nesse vídeo aqui é só uma questão prática, né? Isso vem dizer que o D, aqui, ó, por causa dessas inferências, né? O D ali, ó, o D é igual a MDC de B e R. Foi sendo tudo provado ali, né? Ó, o D divide A, o D divide B e o D divide R também, certo? Então, o MDC de B e R, o D precisa dividir o B e o D precisa dividir o R. Sim, isso aqui é provado. Eu parto do pressuposto que o D divide o A e divide o B, certo? Isso aí é o pressuposto, que o máximo denominador comum entre dois números lá e tal, né? Enfim, mas para existir esse máximo denominador comum ali, né? O que que precisa, que precisa ser? Precisa ser esse número D aqui, ele precisa ser múltiplo de um número que não seja 1, né? Ou seja, ele não pode acontecer do K ser igual a 1. D, na verdade, D é um múltiplo de 1, né? Mas o maior múltiplo dele não pode ser 1, certo? D precisa ser diferente de 1. Por exemplo, aqui, ó, se o K for número maior que 1, tanto positivo quanto negativo, né? Se bem que os números negativos, eles são, né? Eles são, os números negativos são menores, né, do que os números positivos. Mas assim, ele precisa ser um número diferente, né? Diferente maior do que 1 ou menor do que menos 1. Porque senão não dá certo, senão ele faz os números serem primos entre si. Porque, ó, por exemplo, aqui digamos que K seja 2. Aí D já pode ser 2, entendeu? Aí o que que acontece? B é um múltiplo de 2 e R também é um múltiplo de 2. Agora, se o K for 1, se o K tiver como maior divisor o 1, isso implica que o D também precisa ser 1. Daí o B é múltiplo de 1 e o R é múltiplo de 1? Sim, eles são, mas assim, os números que têm o, o maior divisor sendo 1 são primos entre si, ok? Daí então tá, eu parto do pressuposto que D divide A e B, certo? E D divide R também. Eu cheguei a essa conclusão ali através da manipulação ali dos elementos ali, né? E tal, tudo provado certinho. Aí o que que acontece aqui? Então o MDC D divide B e divide R como se queria provar desde o início, né? Que eles são iguais, né? Que o MDC de A e B é igual a MDC de B e R. Aqui, ó, MDC de B e R. Então aqui, ó, o K
divide B e o K divide R. Então o K precisa dividir K. O K precisa dividir D, certo? Então aqui, ó, o K divide B, né? Que eu tô partindo desse pressuposto aqui para a existência desse MDC aqui, né? K divide B, um múltiplo de B mais um resto. Isso aqui é igual à expressão de A. Então o K divide A. Como o D, para existir esse número D aqui, o MDC de A e B, tem que existir um K que divide A e um K que divide B. Então, daí, sim, existe um K que divide um D, certo? E como o K divide A e também o K divide B, porque eu pressupus que o K divide B e o K divide R, né? Eu supus, não, tá escrito no livro, né? Mas dando continuidade ali, né? Suponhamos que tá escrito no livro. Suponhamos que K divide B e K divide R. Daí mostra-se que K divide D. Como que K divide D? Provando que o K divide A e já está suposto que o K divide B, né? Então, o K divide o D, certo? Porque isso aqui é para a existência do MDC, né? Bom, uma última explicação só para deixar bem claro assim, né? Bom, se supõe que K divide B, que K divide R, porque já foi provado que D divide B e D divide R. Então isso aqui precisa ser uma decorrência necessária para a ocorrência de existir o MDC. Daí, se divide um e divide o outro, ele precisa também dividir um que divide os dois. K precisa dividir os dois, porque é uma definição, né? É um axioma, é uma coisa necessária. Essa, essa suposição aqui deriva necessariamente da própria definição. Isso aqui não é uma prova em si, sabe? Isso aqui é uma explicação, porque se fosse uma prova, eu teria de usar contrapositivas ou redução ao absurdo, né? O que não foi feito nada. Eu fui só explicando, só derivando, só derivando, nem derivei, né? Eu só fui explicando, só fui demonstrando ali que tem todo o processo lógico para acontecer isso, né? E no livro aqui, ela tem o exemplo ali, ó, de como que se usa, né? Como que se usa é ali, ó. Por exemplo, A é 258 e B é igual a 36. Bom, 258 é igual a 36 vezes 7 mais 6. Então aqui, ó, isso me permite dizer que o MDC entre 258 e 36 é igual ao MDC de 36 e 6, que é igual a 6, pois 6 divide 36, certo? Então é isso aí, né? O que eu fiz aqui? O que eu fiz não? O que tá escrito no livro, né? Ó, 258 e 36. Para achar o MDC aqui, né? O máximo denominador comum. Faz a divisão, né? Dá 36 vezes 7 e sobra-se 6. O que eu tenho aqui? Eu tenho dois números, A e B. O MDC entre esses dois números aqui vem a ser o quê? Vem a ser igual ao MDC de B, né, que é 36 aqui, ó. Mais o resto aqui, ó. Mais esse resto aqui. E a prova foi a explicação que tá no vídeo aí, no vídeo todo.
Beleza? Obrigado por assistir. Até a próxima.